Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o histórico da fertilidade do solo, né, que se confunde com a história da civilização. Vamos falar um pouco o histórico da fertilidade dos solos no Brasil e vamos abordar também alguns conceitos básicos, né, dentro da fertilidade do solo, para podermos compreender um pouco mais, né, sobre essa área de estudo tão importante na agropecuária. Então, o histórico do estudo da fertilidade, ela se confunde com o histórico da população. Então, a população, a humanidade, né, elas tinham um caráter nômade, e um dos motivos dessa migração de região era a busca por áreas mais férteis, porque que se percebia que ao explorar uma área de forma contínua, né, seja plantando cevada, trigo, havia um decréscimo em produção, né, em produtividade, e isso com o tempo fazia com que se tornasse inviável o cultivo das culturas nas mesmas áreas, e isso forçava a população a migrar. E com o tempo, com o uso de dejetos de animais ou resíduos vegetais, né, cinzas ou resto de plantas, né, e aplicando isso às áreas de lavoura, foi observando que as plantas elas voltavam a produzir como produzia nos primeiros anos de cultivo. Então assim começou a se despertar um pouco mais o interesse para o estudo e o conhecimento da fertilidade do solo, né? Então, quando cultivados continuamente, né, como foi dito, não produziriam bem, né, o uso de estercos ou restos vegetais iniciou essas observações, quer dizer, com o tempo havia um decréscimo em produtividade, e ao adicionar cinza, né, dejetos de animais, essa capacidade produtiva ela se restabelecia. E aí a civilização árabe islâmica foi marcante, né, no desenvolvimento de agricultura próspera. Por quê? Por conta dos estudos desenvolvidos por essa civilização na era cristã, né, e o aprofundamento do entendimento da área de fertilidade do solo, né? E já mais no século XIX, né, já mais recente, na Inglaterra e na França, importantes pesquisadores contribuíram através de seus estudos para o entendimento mais da fertilidade dos solos. E um dos pesquisadores dessa época é o francês Liebig, na verdade ele é alemão, né, o Liebig. Ele desenvolveu, através de estudos, uma comprovação, e ele desenvolveu a lei do mínimo, porque ele conseguiu demonstrar, através dos seus estudos, que a planta ela requeria um mínimo para se desenvolver de determinados nutrientes, né? Então, a lei de Liebig ela deu uma grande contribuição para o estudo de fertilidade de solos, porque ela demonstrou, através dos estudos, né, esse pesquisador alemão, que as plantas requeriam pequenas quantidades de alguns elementos e maiores quantidades de outros, mas que esses elementos, sem eles, as plantas não conseguiriam se desenvolver satisfatoriamente, né? E ao longo, né, da história da humanidade, vários estudos foram sendo desenvolvidos, né, até chegar ao entendimento no século XIX de que as plantas se nutriam de minerais presentes no solo. Então houve uma época em que alguns estudiosos acreditavam que a planta ela alimentava da terra, né? Então que ela ingeria terra, né? Só que foram comprovando nos estudos que com o tempo a quantidade de terra ela não diminuía quando cultivada em vaso. Quer dizer, então se a planta está desenvolvendo e o volume de terra ele é semelhante, quer dizer que a planta não está se alimentando do solo, né? Então acreditava-se que ela tirava todos os nutrientes da atmosfera, né? Então também estudos foram demonstrando que não era essa dinâmica, né, de aproveitamento de nutrientes pelas plantas, até que no século XIX o Liebig, né, conseguiu demonstrar através de pesquisa que as plantas elas necessitam
de nutrientes minerais para se desenvolverem. E aí, passando já para a evolução da fertilidade do solo no Brasil, né? Então, no Brasil, a história de desenvolvimento da agricultura ela está ligada à fertilidade do solo. Então, lembrando, né, que os grandes ciclos da cana e do café, tanto aí no estado de São Paulo quanto no estado de Pernambuco, eles ocorreram por conta da fertilidade natural dos solos, né? Só que essa fertilidade natural, como ela não ia sendo reposta, ela ia reduzindo a capacidade produtiva, né, das culturas. E aí fazia-se então o desmatamento, a implantação da cultura, a exploração por algum tempo, e aí assim o esgotamento do solo e migração para novas áreas. E aí começou-se a estudar um pouco mais a fertilidade do solo para que não fosse necessária essa migração para outras áreas, né? O Instituto Agronômico de Campinas, IAC, no final do século XIX, ele já realizava análise para os cafeicultores, né? Então, ali no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, o Instituto Agronômico, o Instituto de Pesquisa, né, do estado de São Paulo, ele já realizava análise de solo para demonstrar a evolução, né, a dinâmica dos nutrientes no solo. E o primeiro trabalho de fertilidade do solo que foi desenvolvido no Brasil foi em 1895. E já em 1907, alguns estudos de fertilidade do solo na região do Cerrado. Então, se nós formos pegar a história, né, é relativamente recente, né, o estudo de fertilidade do solo na região do Cerrado. Então, iniciou lá em Sete Lagoas, onde hoje nós temos lá em Embrapa, Emílio Sorgo. Então lá iniciou-se, né, não era Embrapa na época, mas ali naquela região iniciou-se os estudos de fertilidade na região do Cerrado. Já em 1950 foi iniciado um dos programas mais importantes, né, de fertilidade associando a produtividade de cultura, né, que foi um programa financiado pelos irmãos Rockefeller e que por 14 anos desenvolveu pesquisa em várias regiões do Brasil, principalmente na região do Cerrado. E aí, um dos principais objetivos, né, desses projetos financiados pelos Rockefeller era identificar por que os cafezais tinham um decréscimo tão grande em produtividade, né, por conta dessa dinâmica de desmatamento, queima, implanta cultura, né, então explora alguns anos, aí quando decresce em produtividade abandona a área e avança para outras áreas. Então, esse projeto teve como principal objetivo esse estudo, né? Entender por que os cafezais no estado de São Paulo, principalmente, eles estavam tendo um decréscimo tão significativo em produtividade. Lembrando que naquela ocasião não se tinha o entendimento que nós temos hoje de manejo da fertilidade, né? Então não se fazia reposição de nutrientes, então era natural que houvesse um decréscimo em produtividade, né? E aí esses estudos, né, desse programa do Rockefeller vieram demonstrar isso. No ano de 1969, a Associação Nacional de Difusão dos Adubos é uma instituição que tem como propósito difundir o uso de fertilizantes, né, na agricultura. Já tinha instalado em torno de 500 campos de demonstração, né, e já em 75 esses campos eram 3.000. Então, o que a Associação Nacional de Difusão de Adubos fazia? Hoje é uma instituição que ainda hoje é bastante ativa no campo da fertilidade do solo e que procura demonstrar a importância do uso dos fertilizantes, né, para que tenhamos boa produtividade, buscando sempre a reposição dos nutrientes extraídos pelas culturas. Então, lá em 69, aí é aproximadamente 50 anos, né, já tinha no Brasil em torno de 500 campos de pesquisa, né, procurando demonstrar a importância, né, da reposição dos nutrientes através do uso de fertilizantes. E um projeto inspirado pela FAO, né, que em todo o mundo já desenvolvia na época 45.000 projetos. Então, esses projetos conduzidos pela Associação Nacional de Difusão de Adubos foi um projeto inspirado na FAO que, né,
que é o órgão das Nações Unidas que é responsável pela alimentação da humanidade, estudos, né, da alimentação, e já vinha desenvolvendo estudos semelhantes em vários países e milhares de projetos, né? Bom, avançando aí na década de 50 e 60, no Rio Grande do Sul iniciou-se, né, o que foi batizado de Operação Tatu, porque foi uma operação que tinha como objetivo conhecer a fertilidade do solo no estado do Rio Grande do Sul. Então, várias amostras foram recolhidas ao longo de todo o estado com esse objetivo, caracterização da fertilidade do solo do estado do Rio Grande do Sul, procurando conhecer, né, os níveis de fertilidade, os tipos de solo. Então, por isso, conhecida como Operação Tatu, né? Na década de 60, iniciou-se a implantação dos laboratórios de fertilidade de solo, né, para análise dos solos, para identificação dos teores dos elementos. Então isso foi um avanço muito importante, né, a implantação desses laboratórios, porque para poder caracterizar melhor, né, os solos que eram trabalhados na agricultura. E aí em 1968 iniciou-se os programas interlaboratoriais de controle de qualidade, né, vigentes até hoje. Então nós temos o programa de controle de qualidade, de análise de solo do IAC, né, no Instituto Agronômico de Campinas, temos o da Embrapa Solos, temos o do Profert, que é de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, né? Então são programas que visam padronizar as metodologias de determinação dos nutrientes no solo, para que nós possamos ter níveis de fertilidade. Então quando fala, por exemplo, que o teor de fósforo no solo é de 5,3 mg por decímetro cúbico, para entender se esse teor é baixo, é médio, é alto, nós precisamos ter alguns padrões, né? Como, por exemplo, os reagentes a ser utilizados, a metodologia adotada, né? E esses programas eles vieram trazer grande contribuição e até hoje, né, trazem. E uma vez tendo esses programas interlaboratoriais já mais consolidados, né, aí iniciou-se recomendações oficiais de corretivos e fertilizantes. Então, a primeira aproximação do boletim, né, de recomendação oficial de corretivo e fertilizante do estado de Minas Gerais é de 1972. Né, parou aí a atualização na quinta aproximação, que é de 1999. Então são programas aí relativamente recentes, mas de grande contribuição, né, que permitiram trabalhar com a fertilidade do solo de forma mais criteriosa, né, mais padronizada, né, sem achismos, né, ou tiro no escuro. Então a ciência avançou muito nesses últimos anos nessa área de fertilidade dos solos, né? E aí quando a gente fala de tecnologia, nós temos que pensar aqui quais tecnologias que nós temos hoje disponíveis na agricultura e que permitem, né, o incremento na produtividade. Então, vamos falar na área da agricultura, por exemplo, a própria uso de defensivos mais modernos, né, fungicidas, herbicidas, inseticidas, o uso de sementes geneticamente modificadas, né, sistemas de irrigação, aplicação, pulverização via drone, pulverização aérea, uso da agricultura de precisão com mapeamento de solo. Então, assim, várias tecnologias, né, que nós temos hoje disponível na agricultura e que permitem o incremento em produtividade, né? Só que essas tecnologias elas não substituem o manejo da fertilidade do solo, na verdade elas vêm contribuir, né? Às vezes falamos muito em tecnologia, mais pensando em ferramentas tecnológicas, e esquecemos da base do sistema de produção, que são os solos, né? E o conhecimento do manejo da fertilidade para altas produtividades, né, ele também é uma tecnologia, né, porque o conhecimento das análises, né, das metodologias que são adotadas nos laboratórios, a coleta desse solo no campo,
Isso faz parte também, né, das tecnologias que nós temos disponíveis para o aumento em produtividade. Né? Não adianta de nada nós termos maquinários de ponta, né, com GPS, se nós bem calibrados, né, esses equipamentos, comprarmos semente de melhor qualidade, se nós não tivermos um bom manejo da fertilidade do solo. Né? E para termos um bom manejo, precisamos ter um bom entendimento, né, dessa área. Então, né, nós vamos passar um pouco por alguns conceitos. Né? O primeiro é o que é um solo fértil. Né? Então, a gente pensar um pouco, né? O que é um solo fértil? Quando fazemos essa pergunta, o que vem primeiramente em nossa mente? Né? Então, solo fértil é um solo que tem boa fertilidade? Bom, e o que é boa fertilidade? Né? Então, uma definição bastante completa, né, que traz um melhor entendimento sobre o que é um solo fértil, é a definição da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, que ela define que solo fértil é aquele que contém os nutrientes essenciais em quantidades adequadas e balanceadas para o normal crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas, e que apresenta ainda boas características físicas e biológicas e que também está livre de elementos tóxicos. Então, essa é uma definição bastante ampla, né, do que é fertilidade do solo. Então, muitas vezes nós entendemos a fertilidade como a primeira parte dessa definição, apenas como um solo que contém nutrientes essenciais e em quantidades adequadas e balanceadas. Só que a fertilidade do solo ela é mais ampla do que nutrientes, né, ou a parte química. Ela envolve também características físicas e biológicas, né, e que esteja isento, né, de elementos tóxicos. Então não adianta eu ter um solo que tenha nutrientes essenciais em quantidades adequadas e balanceadas, mas ele tem uma compactação que impede não só o desenvolvimento do sistema radicular, mas também a movimentação da solução do solo. Né? Ou, né, um solo que tenha nutrientes essenciais em quantidades adequadas e balanceadas, porém, né, ele tem uma baixa atividade microbiana, não tem uma boa cobertura vegetal, um solo que fique com a sua cobertura exposta, né? Isso vai afetar a dinâmica dos nutrientes e também o desenvolvimento da cultura. Né? Ou também que eu tenha um solo que tenha bons conteúdos de nutrientes, mas que tenha também elementos tóxicos. Isso não vai favorecer o desenvolvimento da cultura. Né? Então, lembrando, o solo fértil é um solo que tenha boas propriedades físicas, químicas e biológicas e que esteja isento de elementos tóxicos. Então, esse é um conceito amplo, né, e mais completo de fertilidade do solo. Então, nós não podemos dissociar a química da física da parte biológica do solo. Ali é uma integração entre essas três áreas, né, química, física e biologia. Então, quando nós formos fazer o manejo da fertilidade de um solo, né, nós vamos fazer uma recomendação de calcário, de gesso, a recomendação de adubação, mas nós não podemos esquecer das questões físicas, textura, né, densidade, porosidade, compactação do solo. Isso também vai influenciar no nosso manejo. Né? Assim também como o teor de matéria orgânica, presença de resíduos vegetais na superfície do solo. Isso também irá afetar o desenvolvimento da cultura. Tá? Então, durante essa disciplina, nós vamos trabalhar de fertilidade do solo, nós vamos dar uma ênfase maior às questões químicas. Né? Então, vamos falar de alguns atributos químicos, mas no campo nós não conseguimos fazer essa dissociação. Tá? No curso de agronomia, a gente faz essa dissociação para tentar facilitar, né, o entendimento, mas na prática mesmo no campo isso não acontece. Então nós temos uma disciplina de fertilidade e tem uma disciplina também de física do solo. Né? Então essas duas fazem parte da fertilidade. E temos a disciplina de manejo corretivos e fertilizantes. Né? Então manejo de conservação do solo. Né? Então essas disciplinas da área de solos, na verdade, todas elas abordam aspectos da fertilidade do solo. Ok? Então, uma outra definição importante, né, de nós deixarmos
mais claro, que é todo solo fértil ele é produtivo, ou seja, um solo que envolve, né, atenda a toda essa definição aqui, ele é produtivo, né? Então, tem uma definição também semelhante à anterior, porém para solo produtivo, que o solo produtivo ele é um solo fértil, ou seja, que contém nutrientes essenciais em quantidades adequadas e balanceadas para o normal crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas e que apresenta ainda boas características físicas e biológicas e também está livre de elementos tóxicos, ou seja, esse é o solo fértil. E para ser produtivo ele tem que ser fértil e encontrar-se em local com fatores climáticos favoráveis. Então essa é a definição de solo produtivo. Não adianta eu ter um solo fértil lá na fazenda Sobradinho e no cerrado aqui do Triângulo Mineiro e plantar no mês de julho, que é o mês de temperaturas elevadas, umidade relativa baixa, baixa precipitação. Quer dizer, fator climático desfavorável. Então, para ser produtivo, ele tem que ser fértil e ter condições climáticas que favoreçam o desenvolvimento da cultura. Tá? Então, respondendo à pergunta anterior, todo solo fértil é produtivo? Não. Para ser produtivo, ele precisa ser fértil e encontrar condições climáticas que favoreçam o desenvolvimento da cultura. E aí uma outra questão para nós pensarmos, todos os solos são férteis? Quer dizer, será que todos os solos, todas as classes de solo, tipo de solo que nós encontramos na natureza, eles são férteis? Então nós que já estudamos a parte de gênese e formação do solo, entendemos a diferença dos solos, que essas diferenças são oriundas do processo de formação, lá do intemperismo, os fatores envolvidos no intemperismo, material de origem que pode dar origem a solos mais férteis ou solos menos férteis, as condições climáticas do ambiente onde o solo está sendo desenvolvido pode favorecer a perda dos nutrientes ou não, Então, respondendo essa pergunta, não, nem todos os solos são férteis. Do ponto de vista de fertilidade natural, nós pegarmos solos do cerrado, por exemplo, são solos que têm, em sua grande maioria, baixa fertilidade. Nós conseguimos recuperar a fertilidade através do manejo, uso de corretivos e de fertilizantes. Agora, existe também solo de fertilidade natural elevado, como alguns solos do Rio Grande do Sul, Paraná, alguns da região do estado de São Paulo, que são solos de fertilidade naturais elevadas. Porém, com o tempo, se não for feito um bom manejo, essa fertilidade irá sendo exaurida, os nutrientes irão sendo reduzida a quantidade de nutrientes e tornando esse solo pouco fértil. Tá? E aí passando para as causas, por que os solos, encontramos hoje solos de baixa fertilidade? Pegar uma das principais classes de solo hoje presente no cerrado, que é o latossolo distrófico, latossolo vermelho distrófico, latossolo vermelho amarelo distrófico, latossolo amarelo distrófico. Por quê? Que esses solos são de baixa fertilidade? Então, quando a gente fala as causas de baixa fertilidade, nós podemos atribuir a baixa fertilidade dos solos a dois fatores principais. O primeiro é a baixa fertilidade devido a causas antrópicas, ou seja, a ação do homem, quer dizer, solos de baixa fertilidade devido à ação humana. Então, como as ilustrações nos mostram, o processo de erosão, isso é manejo incorreto do solo, uso excessivo de grades ou de outros implementos agrícolas que podem impactar de forma negativa na fertilidade desse solo. Tá? Então, uma das causas da fertilidade é a própria ação do homem. Uso excessivo de implementos agrícolas, a ausência de terraços, de curva de nível, a ausência de cobertura, protegendo o impacto da chuva no solo. Então isso são ações antrópicas,
Tá? Então tá aí, uso excessivo de grades, sendo uma pulverização do solo, né? Desagregando as partículas, né? Tornando ela mais suscetível aos processos de erosão. Tá? Aqui um experimento realizado na Universidade, na Unesp, em Botucatu, né? Demonstrando a importância da cobertura vegetal na proteção do solo. Então, do lado esquerdo, aqui nós temos no centro um simulador de chuva, né? E ao lado esquerdo um solo desprotegido e ao lado direito um solo protegido, tá? Com cobertura vegetal. E aí, né, a coleta do material, né, que é perdido nesse solo. Tá? Então aqui o solo desprotegido, a gente vê aqui não só perda de água, mas pela coloração de água nós estamos vendo também perda de solo, né? Partículas minerais, né? Pode estar sendo carreado aqui também partículas de fertilizantes, sementes, né? Então isso é perda, né? E aqui o solo protegido com cobertura vegetal, nós vemos aqui a menor quantidade de água e a coloração, né? Quer dizer, as partículas minerais não estão sendo perdidas, né? Então, isso é a ação antrópica, né? O excesso, né, de uso de implementos e a ausência da cobertura vai, né, acarretar ao longo do tempo perda, né? Enquanto o manejo, né, mais conservacionista, com ausência de implementos, uso de implementos, cobertura desse solo, vai favorecendo, né, que não ocorra perdas, né? Então aqui esse estudo demonstrou ao longo dos anos, né, preparo convencional, preparo mínimo e semeadura direta. Então olha a diferença, metros cúbicos por hectare por ano, tá? Então nós vemos aqui 2.500 metros cúbicos por hectare de perda nesse experimento aqui, tá? Enquanto a semeadura direta, ou seja, a ausência do revolvimento do solo e a preservação da cobertura vegetal, 1.000 metros cúbicos, ou seja, 1.500 metros cúbicos, né? 1.500.000 litros a menos que é perdido apenas no manejo conservacionista. Não só a água que está se perdendo, se perde também, né? O solo, toneladas por hectare por ano. Então a gente vê aqui, ó, preparo convencional quase 9 toneladas por hectare, enquanto semeadura direta 1 tonelada. Então pensando nisso ao longo de vários e vários anos, né, favorece realmente que chegue à condição das imagens anteriores, né, assoreamento dos corpos dos leitos do rio, corpos d'água, né, represas, processos de erosão que vão se formando, e aí há uma degradação do solo e o empobrecimento, né, em termos de nutrientes. Aí podemos nos deparar com situações como essa, um solo então desprotegido, sem curva de nível, sem terraço, né, que favorece realmente o processo de erosão. Aqui está lavando semente, está levando fertilizante, está levando solo e água que poderia estar sendo infiltrada nesse solo, né? Tá? Então aqui, né, perda de solo pelo vento, né? Então erosão eólica, então esse é o manejo incorreto, né? Tá? Então, além, né, do uso ou manejo incorreto, né, que vai contribuir para a baixa fertilidade, nós temos também aí o manejo incorreto do fertilizantes, né? Então tem um estudo que é demonstrado que se nós assumimos a eficiência média de utilização, né, de 60% do nitrogênio, né, ou seja, se aplicou 100 kg de nitrogênio, uma eficiência média é que a planta vai absorver 60 kg. É uma boa eficiência. Tá? Para o fósforo, 30% e para o potássio, 70%. Né? Então, quando faz o balanço para todas as culturas e o consumo do NPK no ano de 2008, tá? E chegou-se a um déficit de 1 milhão de quilos, né? Ou 1.000 toneladas. 1 milhão de toneladas de nitrogênio, né? Então 1.034.000 toneladas, na verdade 1.034.000 toneladas de nitrogênio, mesmo que consideremos a fixação biológica do nitrogênio pela cultura da soja e do feijão, tá? Ainda assim, né,
há um déficit na agricultura de 1 milhão de toneladas de N. Por exemplo, se nós vamos plantar a cultura do milho e a recomendação é para que se jogue 180 quilos por hectare de N e o produtor vai jogar 100 quilos de N, há um déficit de 80 quilogramas. Tá? Esse 80 kg de N pode ser que no primeiro ano não afete a produtividade do milho, mas está havendo um consumo do solo e um empobrecimento do solo. Então, se não houver a reposição, o que vai acontecer? O empobrecimento do solo, redução na fertilidade do solo. Tá? Déficit de 624 mil toneladas de P2O5 e 536 mil toneladas de K2O. Ou seja, está se exportando, né, no caso aí de K2O, 536 mil toneladas que não está deixando de ser reposta. Isso é um empobrecimento. Com o tempo, vai reduzindo a capacidade produtiva do solo, né, e diminuindo a produtividade das culturas. E isso contribui também para baixa fertilidade, tá? O manejo inadequado dos fertilizantes. Tá? Aqui um exemplo, por exemplo, na África, né, onde até o ano de 2000, quando a Embrapa iniciou um plano, né, de auxílio à agricultura africana, de redução, né? Então, exploração de áreas nativas, né, sem intervenção e uso de tecnologia, apenas a semeadura do milho. Então, iniciou-se na década de 70 com aproximadamente 60 sacos por hectare. No ano 2000 já estava em torno de 25 sacos. Por quê? Até então não havia uso de fertilizantes, né? E isso vai ocorrendo isso acontece devido ao empobrecimento do solo. Tá? Então, no mundo, 240 milhões de hectares de solo estão comprometidos quanto à integridade química, né? Isso basicamente devido à deficiência de nutrientes. Então, e muito, né, disso aí, esses 240 milhões de hectares, solos agricultáveis, né, e que o manejo é feito de forma incorreta. E que se esse manejo perdurar, né, realmente leva a cada vez maior uma degradação do solo. Para nós termos uma ideia hoje, só na região do Cerrado, né, quando a gente fala da área de pastagem, são em torno de 120 milhões de hectares de pastagem. O estudo de 2010 da Embrapa aponta que dos 120 milhões de hectares de pastagem, 2/3 encontram algum nível de degradação. Né? Então, quando a gente fala de pastagem degradada, né, primeiro iniciando a questão da degradação do pasto devido ao manejo incorreto, tanto do ponto de vista nutricional quanto da alimentação do bovino. Né? Uma superpastejo, por exemplo, reduz a capacidade de rebrota do material, mas também uma baixa disponibilidade de nutrientes vai reduzir a capacidade de rebrota do material. Né? E, em sequência, a degradação do pasto vem a degradação do solo. Né? Como diminui a capacidade reprodutiva da forrageira, o que acontece? O solo começa a ficar exposto. E ali começa o processo de erosão, desenvolvimento de plantas daninhas, isso vai comprometendo, né, a capacidade produtiva do pasto. Né? E a erosão atinge em torno de 1,65 milhão de hectares de solo no mundo, falando de solos agricultáveis, né? Então, devido aí ao manejo incorreto. Tá? A outra causa que nós atribuímos aí, ou que atribui-se à baixa fertilidade do solo, são causas naturais, né? Então, são as causas devido ao manejo incorreto e também são as causas decorrentes do processo de formação do solo, que seriam as causas naturais, né? Então, nós conhecemos bem aí as características do solo do Cerrado brasileiro, né? Então, quando a gente fala de solos do Cerrado, nós lembramos aí alto teor de alumínio, né? Então, toxidez por alumínio elevada, em torno de 63% dos solos do Cerrado tem algum nível de toxidez por alumínio e uma alta capacidade de fixação de fósforo, que é o que?
Ao adicionar o fósforo, ele se interage com os minerais de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, tornando indisponível para as plantas. Isso se deve às características naturais do processo de formação. Então, são solos altamente intemperizados e que apresentam essas características. Alto teor de óxido de ferro e alumínio, a argila, como a caulinita, que é uma argila 1:1 de baixa atividade, baixa capacidade de troca catiônica, não são expansíveis, carga variável, dependente do pH, então são solos que têm uma grande quantidade de cargas positivas, e que ao elevar o pH a gente consegue desbloquear um pouco dessas cargas positivas, liberando aí para retenção dos cátions, tá? E consequentemente, a característica dos solos de elevada acidez, presença do alumínio tóxico, baixo conteúdo de bases trocáveis. Então, do ponto de vista de fertilidade, da parte química, são solos pobres, os solos do cerrado. E, porém, do ponto de vista das características físicas, são solos bons, porque são solos profundos, que têm uma boa capacidade de retenção e também de drenagem de água, que favorecem o uso de maquinários. Porém, do ponto de vista químico, ele precisa ser trabalhado para chegar à condição de solo fértil. Então, ele tem, se falar assim, a fertilidade do solo do cerrado é boa, nós poderíamos dizer que, em partes, sim, que as características físicas, porém, características químicas e biológicas não. E também devido à presença do alumínio tóxico. Então, por isso que a calagem, a gessagem, o manejo da adubação, a semeadura direta ou a ausência do revolvimento vai construir a fertilidade do solo do cerrado, tornando-os viáveis à incorporação do sistema produtivo, de grãos, de energia, de animais também. Tá joia? Então, solos sem limitação para uso agrícola no Brasil, em torno de 9%, representados aí nesse mapa. Então, 84% apresenta alguma limitação com relação à acidez. Tá? Com salinidade 2%, solos rasos 7%, e a ausência de oxigênio em alguma época do ano, 16%, que permanecem inundados parte do ano. Solo de várzea, próximo de corpos de rio. Então, são causas naturais, tá? Que algumas delas, como por exemplo a questão da acidez, nós conseguimos intervir e recuperar. Agora, solos rasos já é mais difícil, salinidade um pouco mais difícil também, tá? Então, quando a gente fala de causas da baixa fertilidade, causas antrópicas e causas naturais, tá joia? Bom, a fertilidade do solo é um atributo utilizado na classificação dos solos. Quando nós vamos lá para classes de solo e fazemos a classificação, a fertilidade do solo, ela é um atributo que é considerado. Nós até comentamos nos slides anterior, quando nós falamos assim, que é um latossolo vermelho eutrófico, quer dizer que saturação por base, o V% é maior que 50%. Isso é um atributo da fertilidade, de característica química. Quando eu falo que um latossolo vermelho ele é distrófico, ou seja, menos do que 50% a saturação por base, na condição natural. Então, a fertilidade do solo ela é um atributo que nós consideramos, na classificação dos solos, quando nós estamos se referindo aí se ele é caráter eutrófico ou caráter distrófico. Então, ele é sim considerado. Quais as consequências para a agricultura e pecuária dos solos pouco férteis, ou poderíamos dizer solo de baixa fertilidade? Quais as consequências? Temos que ter em mente que a finalidade do solo, no sistema de produção agropecuária, além de sustentar a planta, as culturas, é o fornecimento de nutrientes para as mesmas.
Então, se temos solos de baixa fertilidade, qual que é a consequência? Baixa capacidade produtiva, né? E baixa taxa de lotação animal. Então, como o solo ela é a base do sistema de produção, se eu tenho uma base fragilizada, eu vou ter um sistema de produção fragilizado. Então, isso nós temos que entender, né? Quando falamos de manejo da fertilidade do solo, nós precisamos entender que o sistema, né, ele precisa estar bem adequado e bem manejado para suportar e nos dar uma boa capacidade produtiva, suportar aí o bom desenvolvimento das espécies florestais, né, produção de grãos, energia e criação de animais.